Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu li no mês de outubro e várias coisas que eu assisti no mesmo mês. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, quem não é inscrito, é claro, me seguir no Instagram, Que Vi do Mundo. Não posto sempre, mas de vez em quando eu posto, eu fico esperando coisa interessante, aí eu percebo que não tem tanta coisa interessante assim na minha vida, em termos culturais. Ultimamente eu só ando trabalhando, estudando e nem lendo tanto mais, como vocês percebem. E acabou não postando tanto, mas eu tenho que retomar, postar mais coisas. E veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros e daqui a pouco eu vou falar o que eu postei para membros no mês de outubro. Então bora lá. O que eu li? A Infiltrada. É de uma autora sul-coreana que vive nos Estados Unidos. Agora, eu não vou saber pronunciar o nome dela, mas tá aqui embaixo. É um livro que eu tava lendo há um tempo, sei lá, mais uns 3 meses, mais ou menos. Li no Kindle, por isso que o Kindle tá na minha bolsa, enfim. Assim, eu esperava mais. O começo dele, sei lá, eu achei muito interessante. E eu pensei, eu vou fazer um vídeo a respeito. Porque o começo fala da experiência dela, ela acabou migrando, a família dela migrou para os Estados Unidos quando ela era pequena por conta da guerra. E ela não gosta dos norte-coreanos, né? Ela, como sul-coreana, tem os norte-coreanos como os inimigos lá da guerra, assim. Não os inimigos, assim, mas ela não aprova o modo de vida dos norte-coreanos. E então ela se desenvolveu nos Estados Unidos. Ela é jornalista. E no começo a dinâmica é muito legal, narrada em primeira pessoa, tal. Ela conta um pouco da guerra da Coreia, do que aconteceu, não da guerra, mas as consequências da guerra para a família dela e tal. Ela tem críticas sobre a Coreia do Norte e tal. Só que aí ela vai para a Coreia do Norte como professora. É uma experiência que ela relata, né? Eu acho que é baseada em fatos reais. E a experiência dela como professora de inglês. Então ela vai para a Coreia, acho que em 2012, bem quando o pai do atual líder dos norte-coreanos estava doente e, enfim, acaba morrendo enquanto ela tá lá. E aí ela narra o dia a dia da função, né, de dar aula para os norte-coreanos, o comportamento deles. Então a gente tem a impressão dela, as impressões dela sobre a Coreia, o comportamento dos coreanos, aquele rigor de vigilância, de controle que a desagrada, como isso afeta e como a noção dos norte-coreanos em relação ao resto do mundo, né? O que eles têm acesso ou não. Então, assim, é legal saber? É legal saber. Mas eu acabei me decepcionando um pouco com este livro, porque é muito disso, né? Ficou muito tempo nisso. Acho que é por isso que eu não consegui terminar a leitura antes, porque estava me cansando. Então, a maior parte do livro é mais o mesmo, né? Então, eu achei que não precisava ter tantas páginas. Embora eu li no Kindle, né? O livro físico tem páginas. Não precisava tantas páginas para narrar o que foi narrado, assim, né? A gente poderia ter uma amostra daquela experiência, mas eu acho que ela recuperou anotações dela de quando ela dava aula e publicou, enfim, de todo modo, fica aí a crítica. E então eu estava esperando terminar esse livro para fazer Guerras e Conflitos do século XX, a Guerra da Coreia, né? Então vou fazer em breve. Então, só finalizar essa leitura, vocês sabem que eu até tô lendo outras coisas, embora eu tenha menos tempo para ler agora, porque eu tô trabalhando em outras coisas. Mas eu tô lendo Viva o Povo Brasileiro, estou lendo a História Social da Arte e da Literatura. Para quem me segue lá no Membros, tá acompanhando a leitura. E para quem me segue aqui no aberto, na parte aberta, eu imagino que esteja acompanhando a leitura também de Viva o Povo Brasileiro. Agora, o que eu publiquei lá para membros? Eu publiquei um livro sobre as livrarias mais incríveis que eu já vi aí pelo mundo, que minhas andanças pelo mundo, mostro alguns, comento. Outro sobre casas-museu também, assim, casas abertas para visitação, que eram de personalidades famosas. Então, acho que dessa vez foi da Anne Frank, do Wagner, do Trotsky, na Cidade do México, enfim. E eu tô fazendo os vídeos sobre a história social da arte e da literatura. A gente está numa fase bem legal, o fim do Renascimento, assim, mais ou menos século XVI, XVII e tal. Foram os vídeos que eu publiquei e que trata do Renascimento holandês, daquela questão do protestantismo representado na arte, aquela coisa de não poder ostentar, como era
como era a questão da arte para os católicos, como era para os protestantes, então bem legal. Aquela coisa de não poder ostentar, né? A sociedade ali da Holanda, dos Países Baixos, no século XVII, com grandes pintores e aquela austeridade de não poder ostentar em público, aqueles retratos maravilhosos, mais ou menos nessa fase. Agora o que eu assisti? Eu assisti filmes, dessa vez eu assisti, acho que mais filmes do que série, né? Então, assim, já que eu tô com menos tempo, também tô diminuindo meu tempo para séries. Então, como sempre, eu vou citar as séries coreanas que eu vi e as que não são coreanas eu comento. Agora, por que eu não comento as coreanas? Porque eu vejo muitos, então, assim, algumas histórias são bem repetitivas. Eu ainda vou fazer um vídeo dos melhores doramas que eu já vi, coisas muito boas mesmo, que vale a pena ver, hein? Então, assim, aguardem. Na Netflix, os doramas, né? Então, eu vi Nosso Destino, uma temporada, 16 episódios. Acho que foi só isso. Olha só como eu reduzi. Claro, vi outras coisas. Vi outras coisas coreanas, mas são filmes, tá? Então, na Netflix, continuando, eu vi A Bailarina, um filme que é coreano, também é bem bom, de vingança. E aí eu vi o filme Bela Vingança. Aliás, os dois são bem parecidos, assim. Bela Vingança é um filme que eu tava querendo ver faz tempo. A atriz concorreu ao Oscar, acho que em 2020. Eu tava muito afim de ver. Os dois filmes são sobre uma amiga que quer vingar a morte da outra. E essa outra morreu porque as duas morreram da mesma forma, tiraram a própria vida porque foram vítimas de abuso. E aí essas amigas nos dois casos vão se vingar dos caras, né? Nunca é um só. E aí elas vão se vingar dos caras que fizeram isso com as amigas. Nos dois casos, né? Um é mais violento que o outro. Um é mais estratégico, o outro é mais violento. Mas a bailarina é mais violento, mas os dois são bons. Aí, também vi a série Lupin. A terceira parte da série Lupin, que eu adoro. 7 episódios. E eu não sei se ela acabou, hein? Eu achava que ia ser a última parte, mas não sei não. Pelo jeito que terminou ali. Lupin é um cara com origem senegalesa e quer vingar também, mais um de vingança, a morte do pai. Que também, vítima de injustiça, também tirou a própria vida na prisão. O pai dele foi acusado de ter roubado uma família rica para quem trabalhava. Só que o pai dele era inocente. E aí ele se vinga. Quando adulto, né? Isso aconteceu quando ele era jovem. Quando adulto, ele se vinga. E ele se vinga como? Assim, com grandes golpes, grandes acontecimentos, com base no ladrão, no Arsène Lupin, personagem da literatura francesa. E, assim, cheio dos truques e tal. E ele acaba aplicando os truques do Lupin. É muito legal. É aquele tipo de produção que a gente torce para quem tá politicamente errado, mas que age dessa maneira, porque é a única maneira de... Outro filme que eu vi e gostei bastante é Jogo Justo, é um filme inglês de uma moça que trabalha Ela trabalha na área financeira na bolsa, então ela também tem um namorado que trabalha ali com ela e os dois trabalham, como tem um romance, eles mantêm esse segredo. Então começa assim com os dois, naquele amor todo, aí ficam noivos e tal, e aí acontece uma coisa que faz tudo degringolar. Ela é promovida para um cargo que achavam que ele ia ser promovido. E aí ele tem aquele comportamento, ai, tô feliz por você, não sei o que. Mas, nossa senhora, a partir daí a coisa degringola de um jeito, o relacionamento deles, ela não trabalha. É muito bom esse filme, eu aconselho. Outro filme que eu vi, Aula de Harmonia, é um filme tailandês, é a história de um rapaz que volta a morar com a mãe e com o meio-irmão é autista. Ele volta depois de adulto, tem muitas mágoas, ele volta sem querer, tem muitas mágoas porque a mãe o abandonou e tal. E aí ele percebe que a mãe quis que ele voltasse por uma razão específica. O irmão dele é autista, mas é um exímio músico, toca piano assim divinamente. Eu ouvi a música uma vez e depois reproduzi, né? Então é um filme bacana, assim, bem legal. E eu tô misturando tudo, né? Série, vídeo... E uma série que eu assisti foi Corpus. Eu tô misturando tudo, né? Série, filme, mas enfim, tudo na Netflix.
Corpus é uma série britânica, é daquelas séries que lidam com metaverso, multiverso, né? Porque lida com passado e futuro. A gente tem 4 linhas temporais, 4 investigadores da polícia em momentos diferentes e tem o mesmo corpo que aparece e é descoberto, e aí em cada tempo o investigador vai investigar. Então é um homem que aparece nu com um tiro no olho. Então, quais são as linhas temporais? 1890, 1941, 2023, depois o futuro, 2053. Então, a gente tem ali décadas entre uma história e outra, e assim, eu achei que era só viagem no tempo. Mas aí depois, quando um começa a cruzar, um sai da história dele, vai para a história do outro, aí começa a ficar confuso. Aí essa coisa de passado e futuro me faz lembrar Dark. Aí tem que viajar no tempo para... Faz lembrar todas essas histórias assim de viagem no tempo, Exterminador do Futuro, Dark, porque aí a pessoa quer voltar no tempo para impedir que um nasça, que o outro faça isso, que o outro faz aquilo, e interfere no decorrer das coisas. Mas assim, o que é legal é que em cada linha temporal tem uma história ali própria, né, que você torce pelos personagens e tal. É uma série que você assiste... Depois passar, sei lá, uns 2 dias, uma semana, você não sabe contar direito por conta dessas coisas, dessa falta de linearidade temporal, de vai e vem, que não sei o que, não sei o que. Outro filme que eu vi que é coreano, é Campeonato dos Sonhos. Um cara que era jogador de futebol, e esse campeonato é de futebol. E ele se torna treinador de equipe, só que é equipe coreana, né? Não tem muita tradição no futebol. E aí ele tem que dar conta disso. Ah, eu vi uma série coreana, só que não foi na Netflix, foi no Fansub. Tudo bem, isso é amor. Então, assim, pelo título, não me atraiu. Você sabe que eu não sou muito romântica. Mas aí, quando eu vi alguém comentando, falando de doença, de comportamento... um comportamento divergente, a doença que a pessoa tem, um cara aqui do casal, me interessou. E eu gostei, né? Eu acho que vale a pena. Perceba que não foi muita coisa, embora eu tenha citado muita coisa aqui, eu citei filme que eu vejo rapidinho, né? Em outros tempos eu estaria citando séries, assim, 16 episódios ou mais e tal. Perceba que o meu tempo está reduzido para essas questões culturais, né? Então, não sei como é que vai ser. Mas enfim, a gente faz o que pode. Me digam o que vocês têm visto, me indiquem o que vocês estão lendo, eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.